Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. Hoje nós vamos responder a segunda pergunta. Eva comeu uma maçã e essa maçã, segundo o imaginário popular, representa o símbolo de algo pecaminoso, né? Então o texto que nós vamos aqui tentar meditar e consultar vai ser Gênesis capítulo 2, verso número 16 e o verso número 17. E o capítulo 3, verso número 2 e o verso de número 3 do livro de Gênesis. Vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 2, verso número 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dera comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versos 2 e o verso 3 de Gênesis. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, esses textos demonstram um acontecimento literal, um fato literal, algo que aconteceu na história e no tempo, registrado pelo escritor e profeta Moisés. É um livro que é o Gênesis e se conta no formato do primeiro, na primeira linha do Pentateuco, onde se começa a conhecer algo a respeito de Deus na Torá. Então, o nosso assunto será este: se é verdade ou mentira que Eva comeu ou não de uma maçã que representa a ciência do bem e do mal. Será mesmo verdade? Ou você já ouviu essa história? O que você pensa? Qual é a sua opinião? O que responder? Bem, como já falamos, a maçã está impregnada no imaginário popular, pois é símbolo de algo maléfico, pecaminoso, ruim, diabólico, algo que traz algo de escuridão. Essa história, sem pé nem cabeça, vai começar com uma tradução da Bíblia hebraica para o latim, feita por um erudito católico chamado Jerônimo, certo? E essa tradução foi conhecida como a Vulgata Latina. Quando, segundo os católicos, São Jerônimo traduziu a palavra hebraica peri, que representa qualquer fruto pendurado em uma árvore, Jerônimo traduziu peri para o latim, uma palavra correspondente ao idioma daquela época. E essa palavra era malus. Malus, por sua vez, significa uma palavra que denota algo mal ou também uma fruta. Malus, essa palavra em latim, portanto, é uma palavra que se refere a qualquer fruta com sementes. Por exemplo, nós temos peras, pêssego, maçã, figo, romã, uva, cidra, damasco. E assim vai o número de frutas que tem sementes que ficam penduradas e que essas palavras correspondem ao fruto. Portanto, eles escolheram posteriormente a maçã como principal símbolo. Para você ter ideia da influência desse pensamento equivocado, de certa forma, a respeito de uma palavra hebraica, quero citar uma das obras-primas do renascentista chamado Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina. Ele pintou uma serpente enrolada em uma figueira. Já em 1504, um alemão, Albert Dürer, desenha Adão e Eva ao lado de uma macieira, um pé de maçã. E essas obras, justamente com a tradução de Jerônimo, se tornaram um referencial da fé, da história, da religião, da cultura, para novas pinturas. E assim, essa desinformação foi impregnada
numa população que necessitava de estudos e de pesquisas acadêmicas fundamentais para evitar esses erros de compreensão e da história. Então, esse panorama que eu estou dando a vocês aqui é muito importante, tá certo? Essa basicamente foi a primeira parte da história. Vamos tentar agora resumir e transformar tudo isso em uma segunda parte para entendermos bem a questão. Então, Eva comeu ou não a maçã? Já vimos que a tradução Maros, que veio do hebraico de peri, pode significar qualquer fruta que seja pendurada que tenha sementes. Então, basicamente, qualquer outra fruta poderia ser esse vindo da árvore proibida, mas não seria a maçã. E as pinturas pintaram uma distorção da história do livro de Gênesis. Então, quando falamos que Adão e Eva, ou do fruto da árvore de serpente, da ordem de Deus, estamos diante da história da queda da humanidade e da tentação que eles passaram. Ou seja, para entender este acontecimento, este fato, e se Eva comeu uma maçã, precisamos entender a doutrina do pecado original. E desde já recomendo uma fundamental obra publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O livro é A Doutrina do Pecado. O autor se chama Severino Pedro. Este livro é de vital importância para quem deseja entender a amartiologia, que é a doutrina do pecado, e o tema proposto neste vídeo. Por fim, os detalhes a mais desse livro. Ele possui, por exemplo, muitos capítulos, um total de 16 capítulos. Então, é um livro muito complexo e que tem bastante informações. Pois bem, tá aí essa dica que é importante para vocês, mas quem nega os acontecimentos literais do livro de Gênesis jamais poderá entender as escrituras. Lembrando que a regra da hermenêutica, a verdadeira hermenêutica, diz o quê? Que aquilo que é literal deve se entender como literal, e aquilo que é figurado deve se entender figurado. Por exemplo, em lugar nenhum das escrituras é literal que Adão era barro, né? Mesmo vindo do pó. Ou seja, a literalidade do texto não diz que aquilo é literal. Ou seja, Deus usou os elementos do barro, do pó da terra, para formar o ser humano, né? Mas muitos interpretam de maneira literal. E essa maneira literal está errada, pois se você cortar o braço, abrir um órgão, você não vai encontrar jamais barro, terra, pedra no organismo humano, e sim outros materiais, né? Um tecido. Pois bem, indo adiante. Então, a regra da hermenêutica é essa: interpretar não somente essa, mas tem outras regras, né? Interpretar as escrituras como literais quando é literal, e interpretar figurado quando é figurada. As escrituras são a verdade absoluta. Por exemplo, João capítulo 17, verso 17. Você depois pode consultar isso. Veja só. Quem acredita na história de que Eva comeu um fruto proibido chamado maçã, caiu em mais um engano religioso. Isso mesmo. Pois o engano religioso distorce o texto sagrado. Na verdade, a suposta ideia de que seja aquele fruto proibido pode ter várias respostas. Por exemplo, alguns pensadores na época e posteriormente pensavam que o fruto proibido seria o ato da relação sexual entre Adão e Eva. Outros pensavam e ainda pensam que o fruto proibido seria a relação de Eva com Satanás, que deu origem a Caim. Isso mesmo. Já um terceiro grupo admite que o fruto proibido é uma maçã que Eva comeu e assim trouxe todo o caos para a humanidade, e que trouxe toda a tristeza e toda a angústia. Pois bem, agora vamos analisar e refutar pelo menos esse argumento que diz que Eva comeu de uma maçã. Pois bem, na Mesopotâmia, onde todos basicamente os acontecimentos do livro de Gênesis é narrado e começa essa história, no berço da Mesopotâmia, no começo da civilização. Temos até um vídeo aqui falando sobre a geografia bíblica e falamos um pouco sobre a Mesopotâmia. Depois vocês consultam.
esses vídeos para melhor aprendizado. A Mesopotâmia era uma região onde ficava o Jardim do Éden. Aí tem o rio Tigre e o rio Eufrates, não é isso? Bem, não existe possibilidade nenhuma ou condições climatológicas para a produção de maçãs naquela região. Isso mesmo, não existe condições, pelos os estudos atuais, não existe condições naquela época de existir maçãs naquela região. Isso mesmo. Pelo menos no evento do ato de Adão e Eva. Segundo a Bíblia, na verdade não revela a natureza, a essência, a constituição da árvore, da ciência do bem e do mal, e muito bem do fruto. O fruto permanece no mistério. Concluímos que as mitologias criadas pelo imaginário popular encontraram motivações, apoios no falso sistema religioso do catolicismo e de outras seitas religiosas que teimam em distorcer as escrituras e desviar o povo da realidade, pois por sua vez, as escrituras não apoiam a ideia de que Eva comeu uma maçã. Apenas as escrituras dizem que Eva comeu de um fruto proibido. A árvore do bem e do mal e seu fruto permanece desconhecida por nós atualmente, pois está no mistério, como outros mistérios que vamos ainda descobrir na eternidade, se assim Deus permitir. Cabe a nós fazer o que diante dessa situação? Fará o que a Bíblia fala e ficar calado quando a Bíblia fica em silêncio, pois assim evitaremos heresias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu pensamento, sua opinião, e até o próximo vídeo.